agora sobre o exercício no exterior. No modelo atual, nós identificamos os seguintes problemas: falta de confiança entre servidores e administração, falta de previsibilidade, sistema personalista e múltiplos mecanismos com distintos regramentos. Nós partimos das seguintes premissas: promoção de confiança entre servidores e administração, previsibilidade, sistema impessoal, reconhecimento de esforços, mecanismo único com uniformização de regramento. Classificação dos postos. Os critérios para a classificação dos postos seriam grau de representatividade da missão e as condições específicas de vida na sede do posto. Os postos seriam classificados em grupos A, B, C e D, e a vigência mínima da portaria de classificação seria de 2 anos. Prevaleceria a classificação estabelecida para o posto de destino na data da publicação do ato que remover o servidor. Para fins de afastamento, os benefícios seriam estabelecidos expressamente no ato de classificação. O servidor teria direito ao regime de benefícios até a realização do primeiro mecanismo de remoção após o cumprimento do tempo de permanência mínima no posto. Esse seria um exemplo de como funcionaria a matriz de classificação dos postos com benefícios. Da remoção. A remoção obedecerá a plano de movimentação preparado pelo órgão de gestão de pessoas do Ministério das Relações Exteriores, observadas as disposições legais e respeitados os princípios da impessoalidade, economicidade, moralidade, transparência, publicidade e eficiência. Essas seriam as regras do plano: periodicidade anual, inaugurado até 1º de março, com resultados até 1º de junho e partidas em setembro. A partida dos servidores com filhos em idade escolar poderia ser alterada. Os prazos permanecem os mesmos, mas agora previstos em lei: prazo de desligamento de 10 dias úteis, prazo de deslocamento de 15 dias e prazo de instalação de 10 dias úteis. Divulgação de vagas específicas para os postos. As vagas deveriam apresentar requisitos de certificação e experiência. A escolha de postos obedeceria à seguinte ordem de preferência entre os candidatos que preenchem os requisitos para a vaga. Servidores lotados em posto D têm precedência de escolha em relação aos servidores lotados em posto C, que tem precedência de escolha em relação aos servidores lotados na Secretaria de Estado e escritórios regionais, que tem precedência de escolha entre os servidores lotados em posto B, que tem precedência de escolha entre os servidores lotados em posto A. No caso de servidores lotados em postos de mesma classificação, terá preferência o candidato que tiver registrado o maior número de horas de capacitação nos 2 anos anteriores. E em caso de empate, teria preferência o candidato mais antigo. Servidores lotados em postos do grupo A não poderiam ir para outro posto de mesma categoria. Em relação aos prazos, o tempo mínimo de posto seria 3 anos em postos do grupo A, B e C e 2 anos em postos do grupo D. Tempo máximo de exterior são 10 anos. Há possibilidade de extensão do tempo máximo se o período adicional for cumprido em postos do grupo C e D, e o período de extensão seria 3 anos para postos do grupo C e até 5 anos para postos do grupo D. O interstício entre as remoções será considerado apenas em relação ao posto que o servidor pleiteia a remoção. Portanto, seria de 4 anos para postos do grupo A, 3 anos para remoções para postos do grupo B, 2 anos para postos do grupo C e 1 ano para postos do grupo D. O mecanismo não se aplicaria às classes de ministros de primeira classe e ministros de segunda classe do cargo de diplomata. O funcionamento dos postos. A lotação numérica seria definida por ato do ministro de Estado com vigência não inferior a 2 anos. Os critérios para a lotação: relevância política e comercial do posto, a demanda de serviços consulares, o tamanho da comunidade brasileira residente, o fluxo turístico de brasileiros na jurisdição do posto, dentre outros critérios.
As normas de funcionamento e os padrões de procedimento dos postos no exterior seriam determinados por ato do Ministro de Estado, tendo o chefe do posto competência residual. Esse dispositivo foi pensado a fim de propiciar a criação e uniformização de padrões nos postos, a diminuição da discricionariedade, a fim de reduzir os riscos de práticas de assédio e atos negativos, a previsibilidade, a fim de que o servidor saiba o que se espera dele e o que ele deve fazer, propiciar a previsibilidade e reforçar a ideia de que o posto está a serviço de um plano maior e não é um fim em si mesmo. Regras para plantão consular. O plantão consular seria para atendimento de emergência, ou seja, situações em que a falta de apoio da rede consular ou diplomática coloque em risco a vida, a integridade física ou a liberdade do cidadão brasileiro. Portanto, o plantão é para ser realizado apenas fora do horário de funcionamento regular do posto. Todos os servidores lotados no posto seriam escalados em um sistema de rodízio para a realização do plantão. A cada semana em que estiver escalado para o plantão, o servidor teria direito a um dia de folga, acrescido das horas de atendimento presencial efetivamente prestado. Seria vedada a realização do plantão consular por pessoas estranhas ao quadro de pessoal permanente do Ministério das Relações Exteriores. É responsabilidade da chefia do setor consular realizar o treinamento dos servidores escalados para o plantão e elaborar o manual local do plantonista. Contratação nos postos. É facultada a contratação indireta de serviço para as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares não inerentes aos cargos do Serviço Exterior Brasileiro. Esse mecanismo visa diminuir os riscos jurídicos e reforçar a ideia de que posto não é exótico à administração pública. Ele deve sempre que possível seguir o mesmo regramento. Chefias no exterior. Defendemos que a lógica atualmente estabelecida está equivocada. Foram identificados os seguintes problemas: não há previsão legal dos cargos, não há reconhecimento de chefias efetivamente exercidas, o comissionamento é utilizado como praxe remuneratória e personalista, o comissionamento é utilizado como política ineficaz de lotação de postos difíceis. Nós propomos as seguintes soluções: dar previsão legal aos cargos no exterior, possibilitar o reconhecimento de chefias efetivamente exercidas e criar a possibilidade de remuneração futura. Se a opção fosse pela continuação da lógica do comissionamento, nós defendemos a manutenção das regras de comissionamento para as chefias de postos e, para os outros casos, seria aplicada a seguinte lógica: em postos C, os servidores seriam comissionados uma classe acima a classe a qual se encontra posicionado, e em postos D, o servidor seria comissionado a duas classes acima da classe a qual se encontra posicionado. O único requisito seria haver claro de lotação na classe. Disposições finais e transitórias. Para os servidores do PCC-PGPE, seriam garantidas as mesmas vantagens, prerrogativas e deveres do SEB. O PADIP estaria condicionado à designação de missão no exterior e seria garantido pecância aos servidores atualmente na ativa e seus dependentes. Previsões importantes. Cônjuge de servidor do SEB. A União deverá garantir o trabalho à distância ao servidor público federal, cônjuge de servidor do SEB. Auxílio educação. Criação da indenização de valor único por posto. O valor será por dependente para despesas com educação infantil. O pagamento seria adiantado com base no contrato com a escola e a comprovação da efetiva despesa seria a posteriori. Auxílio moradia. Valor único por posto. A diferenciação se dará apenas por número de dependentes. Vedação de diferenciação de sistemática de reembolso por classificação de posto. Pagamento adiantado com base no contrato de aluguel. Comprovação da efetiva despesa a posteriori.
Previsão de cobertura de despesas com garagem e condomínio. Previsão de cobertura de despesas com segurança, gerador, combustível, coleta de lixo e fornecimento de água potável em postos do grupo C e D. Previsão de parcela extra para custear depósito de garantia e comissões a agentes imobiliários.